Você já parou para pensar no que realmente significa ser escolhido por Deus, mesmo quando tudo em você grita imperfeição? Existe uma história que atravessou 2000 anos, uma narrativa tão poderosa que foi capaz de transformar o curso da civilização ocidental, e tudo começou com um homem comum, um pescador de mãos calejadas e coração inquieto, que caminhou ao lado do próprio Filho de Deus. O que você está prestes a descobrir vai além das histórias que ouvimos na infância. Esta é a jornada completa de Simão Pedro, o homem que negou Cristo 3 vezes e depois se tornou a rocha sobre a qual foi edificada a igreja que mudaria o mundo para sempre. Prepare seu coração, porque arqueólogos, historiadores e estudiosos das Escrituras revelaram detalhes fascinantes que transformam nossa compreensão sobre quem realmente foi este pescador extraordinário. Imagine por um momento as margens do Mar da Galileia, conhecido em hebraico como Yam Kinneret, que significa literalmente mar em forma de harpa, devido ao seu contorno. Hoje, este lago de água doce está localizado no norte de Israel, medindo aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura, a 212 metros abaixo do nível do mar. Era ali, naquelas águas repletas de tilápias, carpas e o famoso peixe de São Pedro, que um homem chamado Simão lançava suas redes dia após dia. Arqueólogos descobriram em Betsaida, cidade natal de Pedro, os restos de uma pequena vila de pescadores do primeiro século, com casas simples de pedra basáltica, redes de pesca preservadas e até barcos da época. Especialistas em arqueologia marítima explicam que essas embarcações mediam cerca de 8 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, construídas em madeira de cedro e carvalho, comportando até 15 pessoas. Mas quem era Simão antes de se tornar Pedro? A palavra hebraica para seu nome original, Shimon, vem da raiz chamá, que significa ouvir ou aquele que ouve. Seu pai chamava-se Jonas ou João, dependendo da tradução, do hebraico Ioná, que significa pomba. Simão, filho de Jonas, um homem comum de linhagem humilde. Historiadores culturais explicam que na Galileia do primeiro século, sob ocupação romana, pescadores pertenciam a uma classe trabalhadora desprezada pelos líderes religiosos de Jerusalém. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam sob um sistema rígido de pureza religiosa. Os fariseus consideravam pescadores ritualmente impuros devido ao constante contato com criaturas do mar, muitas consideradas imundas segundo a lei mosaica. Antropólogos culturais revelam que os galileus eram vistos pelos judeus da Judéia como provincianos, menos educados, com sotaque marcado e práticas religiosas menos rigorosas. A família de Simão era casada, um detalhe frequentemente esquecido, mas biblicamente documentado. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38, encontramos Jesus curando a sogra de Pedro de uma febre alta. O texto em grego usa a palavra pentera, confirmando que Pedro tinha esposa. Documentos da época confirmam que era comum para homens judeus se casarem entre 18 e 20 anos, e a vida doméstica era inseparável da fé. Recentes escavações em Cafarnaum revelaram o que arqueólogos acreditam ser a casa de Pedro, transformada em igreja doméstica já no primeiro século. A estrutura mostra sinais de veneração cristã primitiva, com inscrições em grego, aramaico, hebraico, latim e siríaco, invocando Pedro, ajudador dos necessitados. Geólogos confirmam que a fundação da casa data exatamente do período do ministério de Jesus. Simão tinha um irmão chamado André, do grego Andréas, que significa viril ou corajoso. André foi quem primeiro encontrou Jesus, após ouvir João Batista declarar: "Eis o Cordeiro de Deus." O contexto cultural explica que isso era revolucionário, porque discípulos normalmente escolhiam seus mestres, não o contrário. Mas Jesus inverteu tudo.
No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 20, lemos que Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André lançando redes ao mar e disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A palavra grega usada para pescadores é alieis, e para homens é antropon. Jesus estava criando um trocadilho divino. Vocês que pescam peixes, agora pescarão almas humanas. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que este chamado aconteceu de forma imediata e radical. O texto grego usa o advérbio euteos, que significa imediatamente, sem demora. Simão e André deixaram tudo. Historiadores econômicos explicam que abandonar um negócio de pesca significava abrir mão não apenas de renda, mas de herança familiar, segurança financeira e posição social. Para aquela sociedade, isso era completamente irracional. Mas Simão ouviu algo na voz de Jesus que transcendia toda lógica humana. Especialistas em psicologia religiosa explicam que experiências de chamado divino frequentemente envolvem uma certeza inexplicável que supera todos os cálculos racionais. A jornada de Simão ao lado de Jesus revelaria aspectos fascinantes de sua personalidade. Ele era impulsivo, apaixonado, corajoso e profundamente humano. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, quando muitos discípulos abandonaram Jesus após ensinamentos difíceis, foi Pedro quem exclamou: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A palavra grega para vida eterna é zoe aionios, que não significa apenas duração infinita, mas qualidade de vida divina. Pedro estava reconhecendo que Jesus oferecia algo que ninguém mais poderia dar. Mas o momento mais transformador na vida de Simão aconteceu em Cesareia de Filipe, uma região localizada hoje no sopé do Monte Hermon, na fronteira entre Israel e Síria, aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Arqueólogos descobriram que este local era um centro de adoração pagã, com templos dedicados ao deus grego Pan e ao culto imperial romano. Era ali, diante de ídolos e falsas divindades, que Jesus perguntou: Quem dizeis vós que eu sou? E Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo vem do grego Christos, tradução de Mashiach em hebraico, que significa ungido. Pedro estava declarando que Jesus era o Messias prometido, o rei ungido de Israel, o próprio Filho de Deus. E então, Jesus disse algo que ecoaria através dos séculos: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega usada para Pedro é Petros, que significa pedra ou rocha. Em aramaico, a língua falada por Jesus, a palavra é Kefá, que também significa rocha. Jesus estava mudando não apenas o nome de Simão, mas sua própria identidade e destino. Linguistas explicam que na cultura judaica, mudar o nome de alguém significava redefinir seu propósito e chamado divino, como quando Abrão se tornou Abraão, Jacó se tornou Israel e Saulo se tornou Paulo. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Pedro não foi escolhido porque era perfeito. Foi escolhido apesar de suas imperfeições. E isso seria demonstrado de forma dolorosa e redentora. Pedro caminhou sobre as águas do Mar da Galileia, desafiando as leis da física num ato de fé radical. Engenheiros explicam que um homem adulto com peso médio de 70 quilogramas afundaria instantaneamente em água que naquele ponto do lago tem profundidade de aproximadamente 40 metros. Mas quando Pedro fixou os olhos em Jesus, o impossível aconteceu.
até que ele olhou para as ondas, para as circunstâncias e começou a afundar. Jesus o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra grega para pequena fé é oligopistos, literalmente pouca fé. Pedro tinha fé, mas era ainda imatura, oscilante. Existe outro momento extraordinário que revela o caráter impetuoso de Pedro: a transfiguração. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto, tradicionalmente identificado como o Monte Tabor, localizado na Baixa Galileia, com altitude de 588 metros. Ali, Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus sobre sua morte iminente em Jerusalém. E qual foi a reação de Pedro? Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. A palavra grega para tabernáculos é skene, tendas ou abrigos temporários. Especialistas em comportamento humano explicam que em momentos de experiência mística avassaladora, as pessoas frequentemente tentam criar estruturas para conter o divino. Pedro queria construir, fixar, perpetuar aquele momento, mas uma nuvem os cobriu e a voz do Pai declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. A ênfase estava em ouvir Jesus, não em construir estruturas humanas. A impulsividade de Pedro ficaria marcada para sempre no jardim do Getsêmani. Quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. O Evangelho de João é o único que registra o nome tanto de Pedro quanto de Malco. Um detalhe que historiadores explicam ser típico de testemunho ocular. A palavra grega para espada é machaira, uma faca curta ou adaga que pescadores carregavam para autodefesa. Antropólogos culturais revelam que a Galileia era uma região turbulenta, com frequentes conflitos entre judeus nacionalistas e ocupantes romanos. Pedro estava pronto para lutar, pronto para morrer por seu mestre. Jesus o repreendeu e curou a orelha de Malco, mostrando que o reino de Deus não seria estabelecido pela violência humana. Mas a maior queda de Pedro ainda estava por vir. Durante o julgamento ilegal de Jesus, realizado durante a noite em violação à lei judaica, Pedro seguiu de longe. No pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote, ele foi reconhecido 3 vezes como seguidor de Jesus, e 3 vezes ele negou conhecê-lo. Na terceira negação, o texto diz que Pedro começou a amaldiçoar e jurar, usando a forma mais forte de juramento disponível em aramaico. E então, o galo cantou. Arqueólogos explicam que Jerusalém, por ser cidade santa, proibia a criação de galos dentro dos muros da cidade devido a questões de pureza ritual. Mas a casa de Caifás ficava na parte alta de Jerusalém, próxima aos portões ocidentais, onde criadores de animais viviam. O canto do galo não era metafórico, era literal. E Jesus, sendo levado para outro interrogatório, virou-se e olhou para Pedro. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61, registra: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. A palavra grega usada é emblepo, que significa olhar fixamente dentro, um olhar que penetra a alma. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. A palavra grega para amargamente é picros, indicando choro profundo, lamento que vem das profundezas do ser. Especialistas em trauma emocional explicam que o arrependimento genuíno envolve não apenas tristeza pelo ato, mas transformação interior completa. Pedro pensou que tinha perdido tudo, que havia falhado irremediavelmente. Após a crucificação de Jesus, Pedro voltou para a Galileia, voltou para as redes de pesca.
No Evangelho de João, capítulo 21, 7 discípulos estavam pescando quando Jesus ressuscitado apareceu na praia. Eles haviam pescado a noite toda sem nada pegar. Jesus disse: "Lançai a rede para o lado direito do barco." Pescadores experientes explicam que lançar redes em águas já trabalhadas raramente produz resultados. Mas eles obedeceram e apanharam 153 grandes peixes. João reconheceu Jesus primeiro, mas foi Pedro quem se lançou ao mar e nadou aproximadamente 100 metros até a praia. A palavra grega usada indica que ele não nadou calmamente, mas se atirou com urgência desesperada. E ali, ao redor de uma fogueira, Jesus preparou o desjejum para seus discípulos. O simbolismo é profundo. Na última vez que Pedro esteve ao redor de fogo, negou Jesus 3 vezes. Agora, Jesus cria oportunidade para a restauração completa. 3 vezes Jesus pergunta: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" 2 vezes usa a palavra grega agapau, amor incondicional e divino. Pedro responde com filéu, amor fraternal e humano. Na 3ª vez, Jesus desce ao nível de Pedro e usa filéu. Linguistas explicam que Jesus estava dizendo: "Tudo bem começar onde você está. Seu amor imperfeito é suficiente para o que vou te pedir." E então veio a missão restaurada: "Apacenta minhas ovelhas." A palavra grega para apacentar é bosco, que significa não apenas alimentar, mas pastorear, cuidar, proteger, guiar. Mas a transformação mais dramática de Pedro ainda estava por vir. 50 dias após a ressurreição de Jesus, durante a festa judaica de Pentecostes, também chamada de Festa das Semanas, ou Shavuot em hebraico, algo extraordinário aconteceu. Historiadores explicam que Pentecostes celebrava a entrega da lei no Monte Sinai e atraía milhares de peregrinos judeus de todas as nações para Jerusalém. Os 120 discípulos estavam reunidos quando, segundo Atos, capítulo 2, veio um som do céu como de um vento impetuoso, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E Pedro, o pescador iletrado que semanas antes havia negado Cristo por medo de uma criada, levantou-se diante de milhares e pregou com autoridade sobrenatural. Ele citou o profeta Joel, o rei Davi, conectou profecias antigas com eventos recentes e declarou corajosamente que os líderes religiosos haviam crucificado o Messias prometido. O resultado? 3.000 pessoas se converteram naquele dia. A palavra grega para converteram é epistrefo, que significa virar-se completamente, uma mudança radical de direção. Especialistas em psicologia de massas explicam que para um único discurso converter 3.000 pessoas, o orador precisa de autoridade espiritual genuína que transcende técnica ou retórica. A vida de Pedro após Pentecostes se tornou uma sequência de milagres, perseguições e liderança corajosa. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, aproximadamente 3 da tarde, quando um mendigo coxo desde o nascimento pediu esmola. Arqueólogos identificaram o local exato, a Porta Formosa, também conhecida como Porta de Nicanor, feita de bronze de Corinto polido que brilhava como ouro. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." A palavra grega para levanta-te é egeiro, a mesma usada para a ressurreição. Pedro estava declarando que o poder que ressuscitou Jesus estava disponível para curar aquele homem. E o mendigo, com mais de 40 anos de paralisia, saltou, andou e entrou no templo louvando a Deus. Médicos explicam que músculos atrofiados por décadas de desuso não podem simplesmente funcionar instantaneamente sem intervenção sobrenatural. Este milagre causou tanto impacto que Pedro e João foram presos. Mas mesmo diante do Sinédrio, o mesmo tribunal que havia condenado Jesus, Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou:
Não há salvação em nenhum outro, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A coragem de Pedro custaria caro. Ele foi preso múltiplas vezes, açoitado, ameaçado de morte. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, mandou prender Pedro com intenção de executá-lo após a Páscoa. Historiadores explicam que este Herodes, para agradar os líderes judeus, havia mandado matar Tiago, irmão de João, com espada, o primeiro apóstolo martirizado. Pedro estava na prisão, acorrentado entre 2 soldados, com guardas vigiando a porta. Segundo práticas romanas, cada soldado era responsável por sua vida com a do prisioneiro. Se o prisioneiro escapasse, o guarda era executado. Mas a igreja orava intensamente por Pedro. E na noite anterior à execução planejada, um anjo apareceu, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre. Ele pensou que estava tendo uma visão, tamanha a impossibilidade do que estava acontecendo. Apenas quando chegou à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde os crentes estavam reunidos orando, ele percebeu que era real. Arqueólogos descobriram que a casa tradicional de Maria ficava no bairro mais nobre de Jerusalém, próxima ao cenáculo, confirmando que havia cristãos de todas as classes sociais. A liderança de Pedro se expandiu além de Jerusalém. Ele viajou pela Judeia, Samaria, chegou a Antioquia da Síria, uma das maiores cidades do Império Romano, localizada hoje na Turquia meridional, aproximadamente 600 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ali, segundo Gálatas, capítulo 2, Pedro teve um confronto com Paulo sobre a questão dos gentios comerem com judeus. Pedro, temendo ofender crentes judeus conservadores, começou a se separar dos gentios. Paulo o repreendeu publicamente. Este incidente mostra que Pedro, mesmo após Pentecostes, ainda lutava com pressões culturais, mas também mostra sua humildade em aceitar correção. Antropólogos culturais revelam que em culturas de honra e vergonha, como a do primeiro século, aceitar repreensão pública era extremamente difícil. Pedro preferiu a verdade à reputação. Mas existe um capítulo extraordinário na vida de Pedro que frequentemente passa despercebido, sua visão em Jope e o encontro com Cornélio. Em Atos capítulo 10, Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, em Jope, cidade portuária localizada hoje próxima a Tel Aviv, aproximadamente 60 quilômetros a noroeste de Jerusalém. O detalhe de Pedro se hospedar na casa de um curtidor é significativo. Curtidores trabalhavam com couro de animais mortos e eram considerados ritualmente impuros pelos judeus religiosos. O fato de Pedro aceitar essa hospitalidade já demonstrava uma transformação em seu entendimento de pureza ritual. Ali, no terraço da casa ao meio-dia, hora da oração, Pedro teve fome e caiu em êxtase. Viu o céu aberto e um grande lençol descendo com todo tipo de animais quadrúpedes, répteis e aves. Uma voz disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda." A palavra grega para comum é koinos e para imunda é akatartos. Pedro estava seguindo rigorosamente as leis dietéticas judaicas estabelecidas em Levítico, capítulo 11. Mas a voz respondeu: "Não faças tu comum ao que Deus purificou." Isto aconteceu 3 vezes, o mesmo número de suas negações e restaurações, um padrão divino recorrente na vida de Pedro. Enquanto Pedro ponderava sobre o significado da visão, mensageiros enviados por Cornélio, um centurião romano da coorte italiana estacionada em Cesareia Marítima, chegaram à porta. Cesareia Marítima era a capital administrativa romana da Judéia, construída por Herodes, o Grande, com um dos portos artificiais mais impressionantes do mundo antigo. Arqueólogos descobriram que este porto, construído entre 26 e 13 a.C.,
Utilizava tecnologia de concreto hidráulico revolucionária para a época. A cidade ficava a aproximadamente 60 quilômetros ao norte de Jope, uma jornada de 2 dias a pé. Cornélio era um homem temente a Deus, termo técnico usado para gentios que adoravam o Deus de Israel sem se converterem completamente ao judaísmo através da circuncisão. Ele havia recebido uma visão de um anjo ordenando que mandasse buscar Pedro. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, encontrou uma multidão de parentes e amigos reunidos. Pedro declarou: "Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo." A palavra grega para estrangeiros é allofulos, literalmente de outra tribo. Pedro estava quebrando séculos de separação cultural e religiosa. E enquanto Pedro pregava sobre Jesus, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes judeus que vieram com Pedro ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Eles ouviram os gentios falando em línguas e magnificando a Deus. Pedro então declarou: "Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo?" E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Este momento marcou a expansão oficial do Evangelho para além das fronteiras judaicas. Historiadores da Igreja explicam que sem esta revelação a Pedro, o cristianismo poderia ter permanecido apenas uma seita judaica, nunca se tornando o movimento global que transformou o mundo. Mas Pedro enfrentou severa crítica quando retornou a Jerusalém. Em Atos capítulo 11, versículo 3, os crentes da circuncisão o acusaram: "Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles." Para judeus religiosos, comer com gentios era uma das maiores violações imagináveis. Pedro então relatou toda a visão e os eventos em Cesareia, concluindo: "Se Deus lhes deu o mesmo dom que também a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus?" A resposta dos críticos foi silêncio, seguido de glorificação a Deus, dizendo: "Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida." A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa, literalmente, mudança de mente, uma transformação completa de perspectiva. Pedro também desempenhou papel crucial no Concílio de Jerusalém, registrado em Atos, capítulo 15, aproximadamente no ano 49 ou 50, depois de Cristo. Alguns crentes judaizantes estavam insistindo que os gentios convertidos precisavam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Esta questão ameaçava dividir a igreja nascente. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e declarou: "Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé." Pedro então fez uma pergunta penetrante: "Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar?" A palavra grega para jugo é zugos, referindo-se ao equipamento colocado sobre animais de carga. Pedro estava declarando que a lei mosaica, embora santa, era um fardo impossível de carregar perfeitamente. E concluiu com uma das declarações teológicas mais importantes da história cristã: "Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também." A palavra grega para graça é charis, favor imerecido, dom gratuito de Deus. Pedro, o judeu devoto, estava declarando que salvação não vem por obras da lei, mas pela graça, mediante a fé.
A tradição cristã primitiva, documentada por historiadores como Eusébio de Cesareia, no século IV, Orígenes no século III e Clemente de Roma no século I, afirma que Pedro eventualmente chegou a Roma, capital do Império, coração da civilização ocidental, cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Arqueólogos descobriram sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano, um complexo de túmulos do primeiro século, e em um deles, uma inscrição em grego do século II, dizendo: Pedro está aqui. Análises de carbono 14 datam os ossos encontrados de um homem robusto, de aproximadamente 60 a 70 anos, do primeiro século. A tradição unânime da Igreja primitiva afirma que Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição de Nero, que culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma em julho do ano 64. Historiadores romanos, como Tácito, documentam que cristãos foram usados como tochas humanas, atirados a animais selvagens e crucificados. Pedro, segundo Orígenes, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. A palavra grega usada nos escritos antigos é anastauro, crucificar de forma invertida. Imagine o momento final. Pedro, agora um homem de aproximadamente 65 anos, tendo pregado o Evangelho por mais de 3 décadas, fundado igrejas, realizado milagres, enfrentado prisões, açoites, naufrágios e perseguições incontáveis, está sendo levado para execução no Circo de Nero, localizado onde hoje está o Vaticano. Suas mãos e pés são pregados na cruz. Mas ao invés de ser erguida normalmente, a cruz é virada de cabeça para baixo. O sangue corre para sua cabeça, a agonia é intensificada. Mas Pedro não está pensando em sua dor. Ele está pensando naquele momento ao lado do fogo, quando Jesus o restaurou. Ele está pensando em Pentecostes, quando o Espírito Santo o encheu de poder. Ele está pensando nos milhares que vieram a Cristo através de seu ministério. Ele está pensando que em poucas horas verá face a face aquele que amou sua alma. Mas a história de Pedro não termina em sua morte. Ela continua através das 2 cartas que escreveu, preservadas nas Escrituras. A palavra grega para carta é epistolê, de onde vem nossa palavra epístola. Especialistas em linguística explicam que estas cartas foram escritas em grego koiné, o idioma comum do Império Romano, mas com claras influências do pensamento hebraico e aramaico. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra gerou de novo vem do grego anagenao, significando nascer de novo, regeneração completa. Nas cartas de Pedro, encontramos um pastor maduro, alguém que havia sido forjado no fogo da experiência, do fracasso e da restauração divina. Ele escreve aos cristãos dispersos pela perseguição, chamando-os de forasteiros e peregrinos, do grego parepidemos e paróicos, termos que descrevem residentes temporários sem cidadania plena. Pedro sabia o que era ser estrangeiro, marginalizado, perseguido. E é para essas pessoas que ele escreve palavras de esperança inabalável. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, ele declara: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro estava aplicando a gentios, convertidos às mesmas descrições que Deus havia dado a Israel no Antigo Testamento. A palavra virtudes vem do grego arete, que significa excelência, obras poderosas, manifestações gloriosas.
Pedro estava comissionando crentes comuns a serem proclamadores das obras maravilhosas de Deus. E em sua segunda carta, sabendo que sua morte estava próxima, Pedro escreve em capítulo 1, versículo 14: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. A palavra tabernáculo vem do grego skenoma, que significa tenda ou habitação temporária. Pedro, que havia visto Jesus transfigurado no monte e havia sugerido fazer 3 tendas, agora entendia que seu próprio corpo era apenas uma tenda temporária e logo habitaria uma mansão eterna. Em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 7, ele apresenta uma escada espiritual de crescimento progressivo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. A palavra grega para acrescentai é epichoregel, que originalmente significava financiar generosamente um coral ou produção teatral. Pedro estava dizendo: invistam abundantemente em seu crescimento espiritual. Cada virtude mencionada tem peso específico. Fé é pistis, confiança fundamental. Virtude é arete, excelência moral. Ciência é gnosis, conhecimento prático. Temperança é encrateia, autocontrole. Paciência é upomone, perseverança sob pressão. Piedade é eusebeia, reverência a Deus. Amor fraternal é Filadélfia, afeição entre irmãos. Caridade é agape, amor divino incondicional. Pedro também advertiu repetidamente sobre falsos mestres que infiltrariam a igreja. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele escreve: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A palavra grega para introduzirão encobertamente é pareisago, que significa trazer de forma furtiva, como contrabando. Pedro estava alertando que heresias não viriam com anúncios óbvios, mas seriam sutilmente misturadas com verdade. Historiadores da igreja explicam que no primeiro século, diversas heresias começaram a emergir. Gnosticismo, que negava a humanidade real de Cristo. Docetismo, que afirmava que Jesus apenas parecia humano. E judaizantes, que insistiam na observância da lei mosaica. Pedro também escreveu sobre a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, ele predisse: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A palavra grega para escarnecedores é empaiktes, zombadores que ridicularizam. Pedro antecipou o cinismo que surgiria quando a volta de Cristo parecesse demorar. Mas então ele explica: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A palavra grega para longânimo é makrotúmeo, que significa literalmente longo de ira ou paciente. Pedro estava explicando que o que parece demora é, na verdade, misericórdia, Deus dando oportunidade para mais pessoas se voltarem para Ele. Teólogos explicam que esta passagem revela o coração pastoral de Pedro. Ele não estava preocupado com cronologias apocalípticas, mas com salvação de almas. Pedro também abordou o sofrimento cristão de forma única, porque ele havia sofrido intensamente. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, ele escreve:
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A palavra grega para ardente prova é purosis, que se refere ao processo de refinar metais através de fogo intenso. Pedro estava dizendo que sofrimento não é acidental ou punitivo, mas refinador. Metalurgistas antigos explicam que ouro era aquecido repetidamente para remover impurezas, e o refinador sabia que o processo estava completo quando conseguia ver seu próprio reflexo no metal fundido. Deus permite sofrimento para refinar seu caráter em nós. Então Pedro faz uma declaração ousada, em capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. A palavra vituperados vem do grego oneidizo, que significa ser insultado ou difamado publicamente. Pedro, que havia sido açoitado, preso e eventualmente seria martirizado, estava dizendo que insultos por causa de Cristo são, na verdade, bênçãos, porque indicam que o Espírito de Deus repousa sobre nós. Psicólogos explicam que ressignificar sofrimento desta forma é uma das formas mais profundas de resiliência espiritual. Mas o que realmente podemos aprender com a vida extraordinária deste pescador que desafiou o céu? A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Pedro não foi escolhido por suas qualidades, mas apesar de suas falhas. Deus não procura perfeição, procura disponibilidade, não procura força, procura rendição, não procura sabedoria humana, procura obediência simples. Existe uma lição profunda na progressão da vida de Pedro. Ele começou como Simão, nome que significa aquele que ouve. Mas ouvir não era suficiente. Jesus o transformou em Pedro Petrus, a rocha. Mas note que Jesus não disse, tu és uma rocha polida e perfeita. Ele disse, tu és Pedro, uma pedra bruta que seria moldada através de experiências, falhas, restaurações e fidelidade progressiva. Geólogos explicam que pedras são formadas através de processos intensos, pressão imensa, calor extremo, tempo prolongado. A rocha que Pedro se tornaria não foi instantânea, foi processual. Pense por um momento na sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu desqualificado para ser usado por Deus? Quantas vezes suas falhas gritaram mais alto que seu chamado? Quantas vezes você negou a Cristo? Não com palavras, mas com ações, escolhas, silêncio covarde. A história de Pedro nos assegura que falhar não significa fracasso eterno, que negar não significa descarte permanente, que chorar amargamente pode ser o início da maior transformação. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que a humilde casa de pescador em Cafarnaum se tornou local de peregrinação já no século I, transformada em igreja doméstica antes mesmo da construção dos grandes templos cristãos. Isso nos ensina algo profundo. Deus não espera que construamos catedrais antes de nos usar. Ele usa nossas vidas simples, nossas casas humildes, nossos corações quebrantados como plataforma para sua glória. Para aquela época, um pescador sem educação formal liderar a igreja cristã era absolutamente revolucionário. A sociedade romana valorizava retórica, filosofia, linhagem nobre. Mas Deus escolheu deliberadamente o que o mundo considera tolo para confundir os sábios. Paulo escreveria mais tarde em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Pedro era a personificação viva desta verdade.
Existe também uma lição poderosa na forma como Pedro enfrentou suas próprias limitações. Ele não fingiu ser algo que não era. Em Lucas capítulo 5, após a pesca milagrosa, Pedro caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A palavra grega para pecador é hamartolos, alguém que erra o alvo, que falha consistentemente. Pedro reconheceu sua indignidade, mas Jesus não se afastou. Pelo contrário, foi exatamente naquele momento de reconhecimento honesto que Jesus declarou: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. A palavra grega para não temas é mifobou, um imperativo presente que significa pare de temer agora mesmo. Jesus estava dizendo: sua consciência de pecado não te desqualifica, na verdade te qualifica, porque agora você sabe que tudo depende de mim, não de você. Pedro também nos ensina sobre a importância da comunidade. Ele nunca ministrou sozinho. Estava sempre acompanhado, com André, seu irmão, com João, filho de Zebedeu, com os demais apóstolos, com Marcos, que escreveu o Evangelho baseado em suas memórias, com Silvano, que o ajudou a escrever suas cartas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, ele menciona: Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente. Silvano, também chamado Silas, foi companheiro de Paulo em viagens missionárias e depois auxiliou Pedro. Sociólogos explicam que movimentos duradouros nunca são obras de indivíduos isolados, mas de comunidades conectadas que compartilham visão comum. Pedro também demonstrou capacidade notável de crescimento e mudança. O homem que tentou impedir Jesus de lavar seus pés em João capítulo 13, dizendo: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Nunca me lavarás os pés. E depois exagerou, dizendo: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Era o mesmo homem que, décadas depois, escreveu sobre humildade e serviço mútuo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, ele instrui: Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra grega para revesti-vos é egikomboumai, que significa literalmente amarrar um avental de servo. Pedro estava usando a mesma imagem de Jesus lavando pés, agora instruindo outros a fazerem o mesmo. Há também profunda sabedoria na forma como Pedro lidou com a autoridade. Ele foi claramente o líder dos 12, o porta-voz, aquele que Jesus estabeleceu como fundamento da igreja. Mas Pedro nunca foi autoritário ou dominador. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, ele instrui outros líderes: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A palavra grega para tendo domínio é katakurieu, que significa exercer autoridade de forma opressiva, senhorear-se. Pedro, que recebeu a autoridade diretamente de Jesus, estava dizendo que liderança cristã não é sobre poder ou controle, mas sobre exemplo e serviço. Pedro também nos ensina sobre perseverança na esperança. Suas cartas estão saturadas de esperança, a palavra grega elpis, que não significa otimismo vago, mas expectativa confiante baseada em promessas firmes. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele exorta: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A expressão cingindo os lombos vem da prática de amarrar vestes longas quando se preparando para a ação rápida ou trabalho árduo. Pedro estava dizendo: preparem suas mentes para a ação, mantenham-se alertas e fixem sua esperança completamente na graça vindoura. E aqui está a revelação final, que muda tudo.
A mesma transformação que aconteceu em Pedro está disponível para você hoje. O mesmo Espírito Santo que encheu um pescador covarde e o transformou em pregador corajoso habita em todo aquele que crê. A mesma graça que restaurou Pedro depois de 3 negações pode restaurar você depois de 1000 falhas. O mesmo Jesus que olhou para Pedro com amor quando ele chorava amargamente está olhando para você agora com o mesmo amor redentor. Pedro nos ensina que santidade não é ausência de lutas, mas vitória através das lutas. Que maturidade espiritual não significa nunca cair, mas levantar cada vez que caímos. Que liderança cristã não é sobre ser perfeito, mas sobre ser transparente quanto à nossa dependência da graça. Que o maior sermão que podemos pregar não é sobre nossos sucessos, mas sobre a fidelidade de Deus em meio aos nossos fracassos. Quando você se sentir pequeno demais para o chamado que Deus colocou em seu coração, lembre-se de Pedro nas margens da Galileia. Quando você falhar e pensar que acabou, lembre-se de Pedro negando Cristo e sendo restaurado. Quando você enfrentar oposição e perseguição, lembre-se de Pedro diante do Sinédrio, declarando que não podia deixar de falar das coisas que tinha visto e ouvido. Quando você duvidar do poder de Deus, lembre-se de Pedro caminhando sobre as águas. Quando você precisar de coragem, lembre-se de Pedro em Pentecostes. Quando você enfrentar a última jornada, lembre-se de Pedro pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque considerava sua maior honra morrer por aquele que morreu por ele. A história proibida de Pedro não é proibida porque foi escondida, mas porque desafia todas as nossas desculpas. Desafia nossa autocomiseração. Desafia nossa crença de que precisamos ter tudo resolvido antes de Deus nos usar. Desafia nossa ideia de que falhas nos desqualificam permanentemente. Pedro prova que Deus não apenas usa vasos quebrados, Ele os prefere, porque através das rachaduras sua luz brilha mais intensamente. E agora, enquanto você reflete sobre esta jornada extraordinária de um pescador comum que se tornou rocha da fé cristã, deixe esta verdade penetrar nas profundezas de seu ser. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você não precisa ter todas as respostas para compartilhar o Evangelho. Você não precisa ser forte para ser corajoso. Tudo o que você precisa é dizer sim ao chamado, mesmo quando suas pernas tremem. Tudo o que você precisa é levantar depois de cair, como Pedro fez. Tudo o que você precisa é fixar seus olhos em Jesus, não nas ondas ao redor. A paz que excede todo entendimento, aquela paz que Pedro experimentou mesmo diante da morte, está disponível para você. A esperança viva que nasce da ressurreição de Cristo, aquela esperança que sustentou Pedro através de prisões, açoites e finalmente martírio, é sua herança em Cristo. A prosperidade verdadeira, não medida em ouro ou prata, mas na riqueza de conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, é o tesouro que ninguém pode roubar. Pedro começou como Simão, um pescador comum, tornou-se Petrus, a rocha, e morreu como mártir, testemunha fiel até o último suspiro. Sua jornada nos ensina que transformação não é instantânea, mas progressiva, que santidade não é perfeição, mas direção, que o chamado de Deus não depende de nossas qualificações, mas de sua graça capacitadora, que falhar não é o fim, mas frequentemente o início de algo maior. E talvez o legado mais poderoso de Pedro seja este. Ele provou que qualquer pessoa, não importa quão comum, quão falha, quão improvável, pode ser usada por Deus para mudar o mundo. Os arqueólogos que escavam ruínas antigas, os historiadores que estudam documentos antigos, os linguistas que analisam textos originais, todos convergem para a mesma conclusão impressionante. Este pescador iletrado da Galileia realmente viveu,
realmente caminhou com Jesus, realmente liderou a igreja primitiva e realmente morreu como mártir em Roma. E o movimento que ele ajudou a liderar transformou completamente a civilização ocidental. Hoje, 2000 anos depois, bilhões de pessoas ao redor do mundo professam fé em Jesus Cristo. Hospitais foram construídos, universidades fundadas, sistemas de justiça reformados, escravidão abolida, direitos humanos estabelecidos, tudo influenciado pelos ensinamentos que Pedro e os outros apóstolos espalharam. Historiadores seculares reconhecem que o cristianismo teve impacto imensurável na história humana. E tudo começou com 12 homens comuns, liderados por um pescador impetuoso, que Jesus chamou de Rocha. Então vá, como Pedro foi. Ame, como Pedro amou, mesmo imperfeitamente. Sirva, como Pedro serviu, mesmo quando custou tudo. E confie que o mesmo Deus, que transformou um pescador covarde no pilar da igreja primitiva, pode transformar você em tudo aquilo para o qual Ele te chamou. Porque no reino de Deus, não são os qualificados que são chamados, mas os chamados que são qualificados. Que a graça que sustentou Pedro sustente você. Que o poder que ressuscitou Cristo e encheu Pedro em Pentecostes encha você hoje. Que a esperança viva que Pedro proclamou até seu último suspiro seja a âncora firme de sua alma. E que você, como Pedro, descubra que é nas profundezas do fracasso que a graça de Deus brilha mais gloriosamente, transformando pedras comuns em fundações eternas do reino de Deus. A vida de Pedro é um testemunho eterno de que Deus não desiste de ninguém, que nenhuma falha é grande demais para a sua graça, que nenhum passado é obscuro demais para a sua luz, que nenhuma fraqueza é forte demais para seu poder, que nenhuma vida é comum demais para a sua glória. Pedro, o pescador que desafiou o céu, nos ensina que o maior milagre não é caminhar sobre águas, mas permitir que o Mestre transforme água em vinho, pedras em pães, pecadores em santos e pescadores em fundamentos do reino eterno. Que sua história, como a de Pedro, seja um testemunho vivo de que com Deus todas as coisas são possíveis. Que suas falhas se tornem plataformas para a demonstração da graça divina. Que suas fraquezas sejam oportunidades para a manifestação do poder de Cristo. E que no fim de sua jornada você possa dizer como Pedro: vivi plenamente, amei intensamente, servi fielmente. E agora vou para casa, para os braços daquele que me amou primeiro e nunca desistiu de mim. Amém e amém.